Olá, meu nome é Denilton Gabriel Ambrosio da Rocha e eu estou concorrendo para o componente curricular de História. Hoje eu estou falando com os meus alunos do 8º ano sobre o processo de independência do Brasil, especificamente o dia da ruptura, certo? Para o Brasil, era importante se tornar independente de Portugal, porque até aquele momento, quem tomava as escolhas, as decisões políticas, econômicas e administrativas era Portugal, e o Brasil somente obedecia. Então, romper com Portugal, tornar-se independente de Portugal, significava autonomia, significava poder de fazer as suas decisões e tomar as suas decisões políticas, econômicas e administrativas, certo? No texto que eu passei para vocês lerem para a aula de hoje, vocês puderam observar que os acontecimentos internos e internos que resultaram na independência do Brasil, desde a Revolução Americana, a Revolução Francesa, até a Conjuração Baiana, a Conjuração Mineira, beleza? E os objetivos da nossa aula de hoje são analisar a ruptura do Brasil com Portugal e conhecer alguns dos personagens que participaram desse processo, certo? Antes, eu quero saber de vocês se vocês viram alguma comemoração referente ao bicentenário da independência do Brasil que ocorreu no ano de 2022. Vocês acham que qual foi a razão ou motivo para trazerem para essas comemorações o coração de Dom Pedro I, o imperador? Vamos descobrir qual que é a relação que Dom Pedro I tem com essa data tão importante para o Brasil. Dom João VI, querendo se manter como rei de Portugal, regressou do Brasil para Lisboa. Mas a corte portuguesa não se contentou com isso. Queria que Dom Pedro, que Dom João VI havia deixado no Brasil como príncipe regente, também retornasse, certo? Mas a elite brasileira, principalmente de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, queria que Dom Pedro permanecesse no Brasil, porque sabiam que isso significava um pouco de autonomia, certo? Como resultado disso, Dom Pedro declarou que iria permanecer no Brasil, que iria ficar no Brasil no dia 9 de janeiro de 1822, e esse dia ficou conhecido como o Dia do Fico, certo? A corte portuguesa não ficou nada satisfeita. Mandaram tropas do exército português para o Brasil para tentar forçar o retorno de Dom Pedro e da sua esposa Leopoldina, certo? Por conta disso, Leopoldina convocou o Conselho de Estado que, sob sua regência, assinou o decreto que declarava o Brasil separado de Portugal. Dom Pedro, que havia ido do Rio de Janeiro para São Paulo resolver alguns problemas, estava regressando e no caminho, lá no dia 7 de setembro de 1822, foi alcançado pelo mensageiro que levava consigo a Declaração de Independência. Lá, às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro decidiu declarar que o Brasil estava rompendo de vez com Portugal, certo? Esse dia marcou a nossa independência administrativa e política de Portugal, ok? Então, nós podemos perceber que a emancipação política do Brasil foi liderada pela elite centro-sul e manteve a monarquia, beleza? Porque manteve o Brasil como sendo um império com uma família real, beleza? E a escravidão e as restrições do exercício da cidadania permaneceram. Agora, vamos analisar um trechinho da carta que Leopoldina enviou para Dom Pedro juntamente com a declaração da independência do Brasil. Ela falava assim: Pedro, o Brasil está como um vulcão, ou seja, o Brasil está enfervescido, agitado. Em todos os lugares tem pessoas querendo que o Brasil se torne independente de Portugal, rompa com Portugal.
E ela fala: fazei, pois, aquilo que havia dito, ou seja, rompa com Portugal, você disse que ia fazer, então faça. Por quê? Tereis o apoio do Brasil inteiro. E contra a vontade do povo brasileiro, os soldados portugueses que aqui estão nada podem fazer. Ou seja, Leopoldino estava dando e demonstrando apoio para Dom Pedro. Agora eu vou mostrar para vocês um museu virtual onde nós poderemos observar alguns outros personagens que participaram do processo de independência. Então, enquanto eu vou mostrando para vocês, eu quero que vocês prestem atenção. Depois eu vou mandar o site, eu sei que vocês querem muito explorar o site por vocês mesmos. Depois eu vou mandar o link e vocês vão poder fazer isso. Agora eu vou apenas mostrar, ok? Primeiro a gente tem Dom Pedro I, figura muito importante que aparece. Aqui a gente tem o famoso quadro de Pedro Américo chamado O Grito do Ipiranga, onde nós podemos observar Dom Pedro I ao centro, o exército brasileiro levantando, empunhando as espadas e mostrando o seu apoio, e aqui na margem esquerda o povo passando, ok? Percebam que aqui Pedro Américo quis enaltecer a figura de Dom Pedro I e a sua participação no processo de independência do Brasil. Ok. Aqui no site nós também podemos ver a nossa querida Leopoldina, que, como nós vimos, ajudou a articular a independência e o rompimento do Brasil com Portugal. Principalmente nessa imagem aqui, onde nós vemos Leopoldina negociando com as elites de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e também de São Paulo. Também podemos observar aqui a figura de Tiradentes, que foi e é ainda considerado o querido patrono da República Brasileira. Ele que sofreu as mais severas consequências lá na Conjuração Mineira, ok? Nesse debate, na Conjuração Mineira, a gente viu que eles já estavam querendo promover uma república no espaço brasileiro, ok? Com a independência do Brasil não veio a república, a gente vai ver que vai acontecer nas próximas aulas, mas veio uma autonomia maior que os inconfidentes, como Tiradentes, já estavam desejando. Ok? Aqui a gente tem mais uma figura que eu quero mostrar para vocês, que é Bárbara de Alencar, uma mulher pernambucana que permitiu que a sua casa fosse usada por intelectuais para debater ideias republicanas, ideias que iriam ajudar o Brasil a tornar-se independente de Portugal e um pouco depois fazer com que a República chegasse até o Brasil. Ok, pessoal? Agora eu quero realizar com vocês uma atividade no quiz, ok? Bom, enquanto eu vou explicando para vocês, eu quero que vocês peguem o caderno e se preparem, beleza? Prestem atenção na pergunta. No final do século XVIII e início do século XIX, aconteceram vários fatos históricos que contribuíram para a independência do Brasil em setembro de 1822. Assinale abaixo o único evento que não faz parte desse contexto. Letra A, Revolução Francesa. Letra B, Revolução Russa. Letra C, invasões napoleônicas. Letra D, presença da família real no Brasil. E letra E, a independência dos Estados Unidos. Peguem o caderno de vocês, anotem bem grandão a alternativa que vocês acham que é a correta, e quando eu der o sinal, vocês vão levantar e eu vou poder ver e os colegas também, beleza? Vamos lá? 1, 2, 3. Levantem o caderno. Isso mesmo, pessoal.
A letra B, a Revolução Russa. Por quê? A Revolução Russa acontece muito tempo depois da independência do Brasil, ok? Então vocês acertaram, isso mesmo, a letra B. Vocês estão sabendo demais. Bom, pessoal, para a gente encerrar a nossa aula de hoje, eu vou retomar com vocês algumas das coisas que a gente viu. A gente viu que a ruptura com Portugal foi resultado da soma de acontecimentos internos e externos e que o desejo da elite brasileira era que o Brasil rompesse de vez, ok? Então, a independência do Brasil aconteceu no dia 7 de setembro de 1822. Dom Pedro e outros personagens, Tiradentes, Leopoldina, participaram da ruptura com Portugal e o Brasil continuou sendo uma monarquia após a independência. Certo, pessoal? Bom, aqui eu trago para vocês, meus alunos, algumas das referências que o professor usou hoje. E já que vocês não têm mais nenhuma dúvida, aprenderam bastante, eu vou encerrar a aula, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima.